pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança, Filipenses capítulo 3, de 12 ao 21. O que importa é prosseguir decididamente. Bom dia, eu sou João Batista e é uma alegria imensa estar chegando até você para juntos refletirmos sobre a leitura de hoje, dando continuidade à nossa experiência com a carta de Paulo aos Filipenses. Espero que a leitura de hoje te impulsione a continuar com a cabeça erguida, olhando sempre adiante. Esse é o propósito do tema de hoje. O que importa é prosseguir decididamente. Hoje eu quero fazer a você um convite muito especial. Deixar o passado no passado. E aquilo que você não conseguir deixar no passado, no lugarzinho que aconteceu a situação, você vai aprender a confiar mais em Deus, pegar toda essa realidade do passado, que às vezes tanto te escraviza, e colocar ela na mão de Deus e dizer: tá aqui, Senhor. A minha realidade que eu não consigo desprender, que eu não consigo ser feliz porque eu estou apegado a essa triste realidade, eu quero colocá-la hoje nas suas mãos. Vamos à leitura. Dando continuidade à leitura de ontem, Não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisto nosso afeto. E se tendes outros sem ti, sobre isto Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Irmãos, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Porque há muitos por aí, de que em repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento. E só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje traz alguns detalhes realmente extraordinários. E espero que eu consiga transmitir a você tudo aquilo que eu sinto quando eu leio essa palavra. Versículo 12 começa dizendo já algo muito interessante. Não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição. Qual é essa meta? A salvação, o céu. E a perfeição na Bíblia é a santidade. Então Paulo está dizendo: olha, eu não pretendo com essa carta dizer que eu já alcancei essa meta, não. Mas, olha o versículo, continua dizendo: não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. O que nos impulsiona a lutar contra todos os desejos da carne, a tudo aquilo que nos satisfaz nesse mundo? E aí nós
como bons cristãos, temos que dizer não, basta, eu quero algo a mais. O que nos faz lutar é o amor de Cristo que nos conquistou. É o amor de Cristo que chega ao nosso coração. É a única forma de nós termos força suficiente para desejar de forma ardente o céu. Essa é a forma. Esse é o segredo. Ser conquistado por Jesus Cristo. Ter com Ele uma amizade sincera. Como diz a própria palavra, é o Emmanuel, Deus conosco. E a palavra vai dando continuidade, dizendo, consciente de não ter ainda conquistado o quê? Conquistado o céu, conquistado a salvação. Só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Prescindir, meu irmão, é dispensar, é abrir mão. Eu não quero ficar apegado ao meu passado. Quantas pessoas que eu conheço que são infelizes. Por quê? Porque não deixam o passado no passado e nem o apresentam a Jesus. Ficam tentando segurar aquilo que foi tão difícil. Irmãos, aquilo difícil que nós passamos na nossa história tem que ser lembrado. Agora, por isso que eu sempre digo aqui que nós temos que fazer a nossa vida hoje valer a pena, mas fazer do jeito certo. Plantar algo bom para colher salvação. Plantar algo bom para que outras pessoas também possam se converter. Eu tenho recebido tantos testemunhos, mas eles são muito pessoais. E eu não acho certo compartilhar com as pessoas. Tem coisa que eu sei que as pessoas testemunham apenas para dizer assim, olha, tá valendo a pena. Pessoas partilhando desejo de santidade. Isso tem me encantado, como aquela frase no final da pregação, que eu sempre digo, sede santos como Deus é santo. Como essa frase tem, no bom sentido, incomodado as pessoas. Pessoas que estavam vivendo a sexualidade de uma forma desregrada, ao ouvir as palavras de esperança, começaram a pensar um pouquinho mais na sua vida, o que elas querem para a sua vida, deixando de ser assim, às vezes, um objeto, mas entendendo que somos filhos de Deus, amados por Deus, e Ele tem para nós um projeto muito maior do que o que aqui vivemos. Então, amados irmãos, eu fico muito feliz, lisonjeado com os testemunhos que têm chegado até mim, com as partilhas, pessoas dizendo, João, aqui em casa está acontecendo isso, isso e isso. E às vezes eu posso dar ali uma simples palavra, 1 minuto, 2 minutos, e aquela pessoa vai dizer como foi bom o que você disse. Irmãos, e eu digo mesmo, só pela graça do Espírito, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho. Quem tem é o Espírito Santo. Eu ainda não consigo ter a coragem de dizer o que está no versículo 17, sede meus imitadores. Porque Paulo aqui ele tem uma audácia muito grande, uma certeza muito grande da sua luta pelo céu. E Paulo ele é capaz de dizer essa frase, sede meus imitadores. Então nós estamos no versículo 13, onde fala, abrindo mão de todo o passado, dispensando esse passado e atirando-me ao que resta para a frente. Tem muita coisa boa para ser vivida ainda. Por isso que nós temos que desapegar um pouco mais do nosso passado sofrido, do nosso passado de percas, de abandono, de solidão, de adultério, de traição, de prostituição. Nós precisamos abrir mão desse passado de jogo, desse passado de fome, de abandono. Nós precisamos abrir mão, irmãos. Senão a gente vai passar por essa vida com o sentimento de escravidão. Escravidão a quem? Ao nosso passado, à nossa história. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo, a salvação. Paulo está deixando muito claro o que ele está correndo atrás, o que ele tem buscado. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, esse prêmio ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo, que é a salvação e a vida eterna.
Nós, por mais aperfeiçoados que somos, sonhamos nisso o nosso afeto. E se tendes outro sentir sobre isso, Deus vos lá de esclarecer. Então Paulo continua nos fazendo refletir da certeza tão grande que ele tinha de santidade, de vida plena em Deus, que ele continua dizendo, olha, nós somos, por mais aperfeiçoados que somos, e eu costumo dizer que nós somos cheios demais de pecado, de defeito. Tudo bem, a nossa essência é Deus, aquele que está em nós de forma viva e real é Deus. E é por esse Deus vivo, real, presente, que nós precisamos mais do que nunca abrir mão do passado e dedicar a nossa vida ao que está acontecendo hoje, mas principalmente pela salvação. Porque a leitura de ontem e de hoje, hoje eu estou dando continuidade, ela nos chama a uma profunda reflexão daquela motivação, da força que nós precisamos ter para a santidade, para estar caminhando cada vez mais perto e mais íntimo de Cristo. E essa primeira parte ele termina dizendo: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Ou seja, não importa o que eu já fiz, o que eu já conquistei, o que eu já evangelizei, o que importa é prosseguir. Eu não posso parar, eu não posso estacionar na fé, eu não posso me acomodar. Eu preciso, mais do que nunca, lutar para que a palavra, para que a bênção, para que a misericórdia de Deus alcance os corações, as almas e a história das pessoas, curando-as e as transformando. Versículo 17: irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Ou seja, ainda lança um desafio. Olha, eu peço a vocês, sede meus imitadores, mas olhai de forma atenta para todos aqueles que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Paulo não está falando de uma teoria, ele está falando da prática, até porque a sua vida tudo se confunde, Aquilo que ele diz com aquilo que ele faz, mas na verdade é uma certeza muito grande. O que ele diz, o que ele prega, ele está vivendo, ele está colocando em prática. Qual é uma das coisas que com certeza ele vivia? O exemplo de Cristo, a vontade de Cristo, o desejo de ser um cristão cada vez melhor. Por isso que ele é capaz de dizer com muita convicção: sede meus imitadores. Por quê? Porque ele imita a Cristo. Porque Paulo é um imitador das boas obras de Cristo. Então ele diz: olha, eu tenho tanta convicção daquilo que eu estou vivendo, que eu estou dizendo ao coração de vocês: sejam meus imitadores, lutem para fazer o bem, para perdoar, para amar, para acolher. Isso é a missão de um filho de Deus que luta para fazer sempre a sua vontade. Versículo 18: porque há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora eu digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, ou seja, charlatães. Como dizia a palavra de ontem, hoje nós estamos dando continuidade a ela, das pessoas que vivem a fé. Desculpa, foi de ontem, versículo 2. Das pessoas que usam da fé para enganar as pessoas, para seduzir, para mentir. Quantas pessoas estão usando a palavra somente em benefício próprio? Mas agora a palavra está dizendo: olha, mais uma vez, cuidado com os inimigos da cruz de Cristo, com aqueles que querem conduzir cada um à perdição, com aqueles que falar de Deus, tem ficado em último plano. Cuidado, porque vai chegar um momento que vai sobrar somente eu e Deus. E aí? Para que lado que eu vou? Não tem jeito. Você que tem vivido a sua vida às vezes de qualquer forma, de forma meio transviada, de forma meio atravessada, errada, como a expressão que a gente usa, está na hora de refletir um pouquinho a sua vida. Está na hora de pensar, porque, como eu disse e repito, vai chegar o momento onde nós vamos ter que encarar Jesus face a face. Nós vamos ter que encarar Deus olhando em seus olhos. Esse dia vai chegar.
para você e para mim. E nós precisamos então mudar a nossa postura, mudar a nossa atitude e fazer tudo para o agradar do coração de Cristo, para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada e nós sejamos apaixonados pela cruz de Cristo. E não, como diz o versículo, inimigos da cruz de Cristo. Cuidado com esses que pregam totalmente o contrário daquilo que a palavra realmente tem a dizer a nós. Cujo destino desses que fazem isso, é a perdição, cujo Deus é o ventre, é o ato de olhar somente para seu umbigo, somente para si mesmo, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Como é triste nós vemos pessoas que são tão apegadas a esse mundo, às coisas desse mundo, e aí se tornam escravos, Se tornam escravos do prazer, escravos de tantas realidades deste mundo. Muitos estão, infelizmente, nesse tempo de pandemia. Eu conversava com alguns coordenadores aqui da nossa diocese e eles preocupados porque muitos servos da renovação carismática estão vivendo de forma completamente oposta do que viviam, ou seja, está dando uma pane no povo, meu Deus do céu. O povo está sempre achando que hoje é o último dia da face da terra, aí bebe o que dá para beber, aí fuma o que dá para fumar, e dedica aos prazeres o que dá para dedicar aos prazeres, como se o mundo fosse acabar hoje. E tudo hoje é com muito excesso. Pena que muitos não colocam essa vontade de fazer muitas coisas, essa força dentro de si em seguir a Deus. Que pena. Que pena que muitos continuam tão escravizados a essa terra, a esse plano, a esse mundo, que não se lançam em definitivo pelas coisas do céu. Que difícil, mas que Deus possa chegar aos corações, curar e libertar. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Olha que bonito. Paulo está dizendo, olha, nós não somos daqui, nós não vamos ficar aqui, porque nós somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que certeza que Paulo tinha no coração, a certeza que a salvação, a vida eterna viria do Salvador, que é Jesus Cristo. Vem dele e alcança o nosso coração, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar-se toda criatura. Então, ele tem certeza que algo extraordinário irá acontecer conosco quando nós chegarmos ao dia definitivo, ao último dia aqui nessa terra. Então, ele sabe, eu não sei como vai ser não, mas eu sei que ele, aquele que virá para nos salvar, o próprio Cristo, ele transformará esse corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Como vai ser? Nós não sabemos. Aí cabe a nossa expectativa, a nossa esperança e a nossa fé. Senhor Jesus, dai-me a graça de forma autêntica e verdadeira, colocar o meu passado, por mais difícil e sofrido que ele tenha sido. Eu quero colocar esse passado nas suas mãos. E de forma convicta, eu quero deixá-lo em suas mãos. Senhor meu Deus, quantas vezes eu caí e quantas vezes o Senhor me levantou. E eu te peço neste dia de hoje que o Senhor possa me dar a graça de lutar com mais vigor, com mais alegria e entusiasmo pelas coisas do céu. Que eu seja totalmente desapegado às coisas terrenas, mas que no meu coração tenha um desejo ardente de buscar Deus, de estar perto de Deus, de ser moldado por Deus e de um dia ser resgatado, salvo, levado ao céu. Sei que parece que é pedir muito, mas eu confio plenamente em vós. O meu passado está em tuas mãos e o que há de vir também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor,
tua graça me alcança.